E aí, rapaziada? Bom, eu sou o João e hoje eu quero estar falando sobre personalidade com vocês, beleza? Personalidade, tá? Por que é tão importante ter uma personalidade e o porquê que isso muda tudo, tá? Primeiramente, pra você que não tá entendendo o que é uma personalidade, é o que eu tento ter aqui nesse canal, né? Na verdade, eu apenas me expresso aqui da maneira com que eu falo normalmente e a maneira que eu sou. A parada é que aqui eu tento ser um pouco mais direto ao ponto, geralmente, pular, cortar alguns caminhos, mas às vezes eu tento fazer o contrário, tento estender alguns caminhos para tentar explicar algo com mais precisão. Mas o que é uma personalidade? A personalidade é eu vim aqui, né, e falar para vocês tudo isso que eu falo de dentro, tá ligado? Falar sem pensar duas vezes, falar sendo eu mesmo, tá ligado? Eu demonstrando a minha personalidade, demonstrando o que eu quero ser, o que eu sou e tudo mais. Eu não faço questão desse canal dar certo, eu não faço questão desse canal dar errado, eu só faço esse canal. Eu não tenho um moralismo, eu não tenho nada que move esse canal, nada que muda nesse canal, beleza? Beleza, esse sou eu nesse canal. Mas o que é uma personalidade de fato? Uma personalidade de fato é você não se vender para ideias que já existem, você não comprar ideias que já existem, é você pegar essa ideia, melhorar ela ou interpretar ela e ver o que você acha, o que você concorda, o que você discorda, chegar a uma conclusão e ter essa conclusão muito claramente na sua cabeça. E às vezes essa conclusão ainda é uma pergunta, tá? Ela não precisa ser uma conclusão imutável. Na verdade, ela tem que ser mutável para ser uma personalidade de verdade. E bom, uma coisa que me atrai muito hoje em dia em qualquer coisa, criadores de conteúdo, jogos, música, essas coisas todas são personalidade. Personalidade é uma coisa que é única por ser humano e só seres humanos conseguem ter. Sabe o que torna um vídeo de uma inteligência artificial dublado, igual eu tô aqui, ó, parado, dublado, assim, falando. Ah, é que o cara tá parado, ele não tá com aquela emoção que eu tô aqui, por tá falando essas coisas, cara, por tá falando que eu gosto de pessoas com personalidade e tudo mais. Cara, é muito mais legal você conhecer alguém que tem uma personalidade de verdade, entendeu? Por quê? Porque as pessoas que meio que se juntam com a multidão, se misturam com a multidão, elas se tornam só mais um, só mais alguém que você viu na sua vida. E isso, cara, é uma coisa que eu não quero ser. Eu quero ser lembrado, mano. Eu quero ser um cara que, tipo assim, eu não quero ser mais do que eu sou. Eu quero ser o que sou e ser reconhecido pelo que eu sou. Entendeu? É isso que eu quero ser. Obviamente eu quero fazer várias coisas minhas, eu tenho muitas ideias que eu tô botando em prática agora, inclusive uma delas é criar música, e criar música é muito difícil. Eu ainda tô, pô, tem que falar pra vocês que eu tô apanhando aí pra fazer música, mas tô tentando, rapaziada. Tenho o speedrun quanto tempo, né? Hoje é dia 29, eu tenho que lançar ela até dia 31. Não lançar, mas finalizar uma música até dia 31. E tá difícil pra caralho. Mas, enfim. O que me atrai muito, né? É personalidade. E por quê? Porque a personalidade é o que torna o seu vídeo único, é o que torna o seu jogo único, é o que torna a sua música única, é o que torna o seu livro único, é o que torna a sua história única. E a personalidade, ela tem um pé na humanidade, tá? As duas coisas andam juntas. Ninguém é perfeito. Você tem que ter uma personalidade. Você pode ter uma personalidade de nunca demonstrar fraqueza. Mas isso é uma fraqueza. Você nunca demonstrar fraqueza é uma fraqueza que todo mundo vai ver e vai pensar, cara, esse cara é foda, mas a gente sabe que ele tem alguma coisa por trás, ele esconde alguma coisa, né? É, ninguém é perfeito, obviamente. ahn, Isso acontece com todo mundo, né? Eu tô assistindo Suits, uma série muito foda, né? E tem um personagem lá que é um dos principais, que é o Harvey Specter, que ele é um dos melhores advogados, assim, da série e tal. E ele é muito pica. Só que ele tem essa personalidade, ele tem um ego muito inflado. Só que ele tem isso por conta de algumas coisas que aconteceram na vida dele e tal. Que ele não demonstra as suas fraquezas, mano. E aí, quando ele tem que. Ele tá sendo processado de fraude, né? Num certo momento. E aí ele tem que demonstrar que ele é humano, como qualquer outras pessoas do escritório. E como que ele demonstra isso? A chefe dele chama ele em público na frente de todo mundo, tá ligado? Todas as pessoas da empresa, pra verem que ele se importa assim com os funcionários. Ele só não demonstra isso porque ele não gosta de mostrar isso. E a parada é a seguinte, ele tem muita integridade. Apesar de tudo, ele faz de tudo pra ganhar um caso. Só que ele faz de tudo dentro da lei. Ele tem integridade. As pessoas podem pensar que ele não tem integridade, tá? Ele passa essa visão de que ele não tem integridade. Mas, na verdade, ele só quer vencer. Então, por mais que as pessoas duvidam que ele tem integridade, ele na verdade tem sim. Ele, né, ele comprova isso em diversos momentos pra gente que vê ele, né, de perto, a gente sabe disso. Mas as pessoas que vêm de fora acreditam que, por exemplo, teve um momento em que ele iria mentir, né, na corte pra ganhar o caso.
E daí ele fez um acordo com o cara e falou, ó, se você não fazer isso, eu vou usar isso aqui contra você. A parada é o seguinte, que se ele mentisse, ele poderia ser acusado de fraude. E aí ele perdia pra sempre o cargo dele de advogado. Quando ele faz isso, por que que ele fez isso? Porque o cara que tava contra ele atravessaria qualquer linha pra ganhar o cara que tava contra ele. Ele faria um crime pra ganhar o cara que tava contra ele. Só que ele não faria. E a coisa é que aquele cara não sabia que ele não faria isso. E pela personalidade daquele cara ser de roubar, se de trapacear, ele acreditou, né? Ele acreditou que o Harvey iria mentir. Então, a personalidade dele de sempre ganhar, mesmo com que ele tivesse blefando, o outro cara não ia saber. Porque a personalidade do outro cara é sempre ganhar a qualquer custo. A dele é sempre ganhar sem sair da lei. Mesmo que isso inclua mentir pro outro advogado. Mas o outro advogado não usar isso contra ele no júri, não importa. Entendeu? Isso não importa. O que importa é o que vai pro júri e o que tá no acordo. Se o acordo não fecha, não sai da lei, ou se o que tá dentro do júri não sai da lei, ele tá tranquilo. E é isso que ele tenta sempre fazer. É muito interessante, né? E é isso que eu tô falando, cara. Você tem que ter uma personalidade, você tem que se destacar. Só que uma personalidade, ela tem algumas coisas que eu acredito que tem muito a ver com storytelling, entendeu? Você ter uma personalidade boa é você ter uma humanidade, né? Ninguém é perfeito. Ninguém, nenhum de nós é perfeito, cara. Por mais que eu tento aqui ter uma personalidade, tento falar algumas coisas que eu acho que são interessantes, eu vou errar, eu erro, todos nós erramos. E a parada é que errar faz parte, mano. Errar é humano, né? Errar faz parte aí da personalidade. A gente pode tentar ter uma personalidade de se projetar como um Superman, como um super-homem, como o Nietzsche falava, né? O Nietzsche acreditava em que a gente poderia eventualmente se tornar um super-homem, onde a gente não tinha fraquezas, a gente sabia de muitas coisas, éramos fortes e tudo mais, sem problemas de doenças mentais e tal. O problema é o quê? Se você tenta atingir esse estágio de super-homem, você na verdade cria um ego, né? Um super-ego, na verdade. E esse super-ego é o problema de tudo. Porque o superego, ele inicialmente, como é que ele surge o superego? Ele é um pensamento, certo? Que esse pensamento, ele vai e fala, ó, isso aqui é o certo a fazer e isso é o errado. Então você tem que fazer tudo que tá aqui no certo e evitar ao máximo fazer tudo que é o errado e proteger as pessoas do que é errado. Então se você algum momento fosse fazer o errado, você protege essa pessoa. Se você fosse fazer alguma coisa o que é o certo, você protege o certo. O problema é que não existe essa moralidade na vida real. A moralidade é só o que você faz e o que você não faz, né? Não existe a moralidade de fato. E aí o superego, quando ele atinge a sua cabeça, ele pensa em coisas muito absurdas, tipo assim, pensa que você é perfeito, pensa que você faz de tudo pra atingir algo que você nunca vai ser, entendeu? Então, assim, é muito complexo de entender isso, mas o superego ele surge naquela história. A gente pode, inclusive, eu vou até citar isso aqui, eu não ia falar disso não, mas eu vou aproveitar que tô falando de personalidade e de humanidade, né? A humanidade tem aquela história de Adão e Eva, né? Em que eles estão no Jardim do Éden. E esse Jardim do Éden, o que acontece? Se eles comerem o fruto da sabedoria, da moralidade do bem e do mal, o fruto era isso. Era o fruto da sabedoria que o bem e o mal existem. Era isso que era o fruto. E a partir do momento que você come esse fruto, você deixaria o Jardim do Éden. Você se tornaria. Você iria para uma vida triste. Você deixaria aquele momento de constante felicidade. De felicidade constante. O que é isso? Se você for traduzir, né, do pé do que foi escrito na Bíblia para algo que pode acontecer na vida real. É o seguinte, quando você é criança, você fica feliz à toa. Você tá feliz à toa. As coisas não te preocupam, você só vai lá e faz. Você não se importa com o que o outro vai pensar. Você só tá fazendo as coisas que você gosta e ficando feliz. Isso é uma criança, isso é um bebê. Ele tá constantemente feliz, sem se importar de verdade com o que o outro pensa. Quando a gente cresce, a gente entende o que é o bem, o que é o mal e cria um falso moralismo, que é o superego, né? Esse superego, o que que ele é? Ele tenta nos tornar no super-homem do Nietzsche. O problema é que a gente não consegue nos tornar o super-homem do Nietzsche, a gente não tem essa capacidade. E aí a gente fica com medo das coisas, a gente fica inseguro, a gente cria imagens sobre nós mesmos, a gente cria ideais que às vezes nem são possíveis de serem mantidos, né? E aí você acaba tirando o seu pé da humanidade. E isso ninguém gosta, porque é uma pessoa egocêntrica, uma pessoa não necessariamente egocêntrica, mas uma pessoa que todo mundo está abaixo do nível dela, uma pessoa que ela está acima. Começa a ter um complexo de Deus, entendeu? A pessoa começa a achar que ela é Deus e tal. Começa a achar aquela pessoa mais engraçada, a pessoa mais inteligente, a pessoa que mais sabe do que é o certo, o que é o errado. E esse tipo de coisa acontece por conta que você se identifica com o seu superego. O problema é que o superego, ele não é você, né? Então,
Quando você assume algo que não é você, você deixa de ser muito humano. Você ser muito humano atrai outros humanos, né? O nosso cérebro funciona de uma forma sociável. A forma sociável é como? A gente tendo várias pessoas, a gente julgando todas elas a todo momento, né? Sem perceber. Quem for mais parecido comigo, quem tiver demonstrar fraquezas, quem a gente entender que essa pessoa, ela é uma pessoa normal, ela não é um psicopata, que ela não é um cara doido, ela tende a ter mais sucesso em suas relações interpessoais. Como assim? Você passar confiança para alguém, eu acho que é fundamental, tá? É fundamental você passar confiança. Mas passar confiança não é você ser intocável, tá? São coisas diferentes. Você ser intocável e você ter uma confiança. E uma história boa, uma história bem escrita, né? Com personagens e tal. Eu acredito que todos os personagens são muito humanos, muito humanoides na maneira de pensar e na maneira de agir. Um grande exemplo disso pra mim é Ori and the Will of the Wisps. Esse jogo tem pouquíssimos diálogos e diálogos nem são falados, são apenas em escritas, ok? E nesse jogo, um dos maiores chefões de todos é uma coruja que tem uma perna quebrada e ela começa a querer te matar, né? Mas por que ela quer te matar? Porque ela não tem comida. Simples assim, ela não tem comida, ela precisa te matar pra ter algo pra comer, senão ela vai morrer. E ela tem os filhotes dela, e se ela não matar você, você pode matar os filhotes dela. Então, ela faz de tudo pra proteger os filhotes dela e pra conseguir comida. Essa história, o que ela tem de bom? Ela é sua inimiga, ela é sua vilã, mas ela tem uma motivação que é muito facilmente entendida. Por conta do jogo ser extremamente gráfico, muito bem desenhado, muito sabe mexer com as emoções, você entende a motivação dela. E essa motivação é muito humana. É aí que te toca, é aí que o bagulho pega, entendeu? Então todos nós saímos eventualmente do Éden. Todos nós, eventualmente, comemos o fruto da sabedoria do que é o bem e o que é o mal, né? Esse julgamento que eu tô fazendo agora é um julgamento do que é o bem e o mal. Mas eu tento ao máximo não ser. Eu tento ao máximo me ver como mais um, né? Que tá dando a minha opinião, que tá falando o que pensa. É uma parada meio difícil de explicar isso. Mas eu acredito que apesar de você ser mais um, você tem que ter a sua personalidade para você se destacar entre esses um. Você só que tem que ter a sua personalidade sem você ferir necessariamente os outros. Obviamente você pode ferir os outros. Na verdade, não, calma. Você não pode, obviamente, ferir os outros, assim, esfaquear e tal, dar um tiro. Eu quero dizer, às vezes você vai ferir os outros. É isso que eu tô querendo dizer. Com a sua personalidade. Por exemplo, eu tenho algumas ideias de governo que eu acho que vão contra algumas ideias do governo que está a vir e do governo que está agora. Mas se eu falar essas ideias, essas pessoas não vão concordar comigo. Quase que 100%. Porém, essa ideia, se eu falar ela vai ferir alguém, entendeu? Alguém, porque a política, da mesma forma da fé, ela é uma ideia muito grandiosa e ela é muito ligada ao seu ego. Da mesma forma que o seu superego é uma coisa muito grandiosa, a política também. E aí, o seu superego, dependendo da maneira que você age, ele se torna política, né? Então, se você falar uma parada que vai muito contra a política de alguém, um método político de que alguém acredita, talvez essa pessoa se machuque. É nesse sentido que eu tô querendo dizer. O mesmo serve para religião, o mesmo serve para pessoas diretamente, né? E é muito interessante pensar sobre isso, mas eu não tenho uma conclusão. Eu só acho que a gente tem que ter personalidade e humanidade. Pra gente ter um personagem. Vamos supor que você quer escrever um personagem, né? Que seja o mais bem sucedido possível na venda de livros, na venda de filmes e tal. O que ele precisa ter? Ele precisa ter uma personalidade e humanidade, tá? Ninguém é perfeito, mas ninguém é imperfeito. Beleza? Não, imperfeito? Ninguém é perfeito, mas ninguém é um bosta. Isso que eu tô querendo dizer. Enfim, é nóis, tamo junto. Comenta o que você pensa sobre isso. É um pensamento muito distante, muito difícil. Mas eu tava pensando aqui sobre isso, sobre personalidade, que eu acho uma coisa que é muito importante. E é a única coisa que a inteligência artificial não vai poder substituir. Enfim, é isso. Dá uma olhada aqui no vídeo que eu tô falando sobre o governo Lula, como eles podem salvar o Brasil e tornar o Brasil uma potência mundial. E é nóis, se inscreve e deixa o like. Próximo vídeo amanhã.